Vou cumprimentar, do outro lado da tela, o médico de família e comunidade, além de diretor de comunicação social do Sindicato dos Médicos aqui do Rio de Janeiro, Sinmed RJ, Pedro Varjão. Doutor Pedro Varjão, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, telespectadores. Queria agradecer aqui o canal Faixa Livre. Parece que travamos aqui, tivemos um pequeno travamento aqui agora voltou. Pedro, eu que quero agradecer aqui a presença conosco no programa. Muito obrigado por fazer esse papo com a gente para falar a respeito de um tema que muito tem nos preocupado aqui no Rio de Janeiro, viu, Pedro? A gente quer repercutir contigo a situação dos profissionais de saúde, especialmente da atenção primária aqui no Rio de Janeiro. Isso porque vocês, nesse momento, estão realizando uma paralisação de 3 dias. Paralisação essa que vai até amanhã, questionando as condições de trabalho da atenção primária no município aqui do Rio de Janeiro. Aliás, você já vem se mobilizando há algumas semanas. Foi aventada até a possibilidade, inclusive, de uma greve diante da situação que chegou a um ponto absolutamente insustentável, inaceitável, inclusive com falta de medicamentos básicos nas farmácias das clínicas da família. Pedro, eu não vou me alongar, não vou detalhar aqui, porque eu queria que você mesmo explicasse a situação que está colocada nesse momento da atenção primária aqui no Rio de Janeiro, graças a essa gestão da Secretaria Municipal de Saúde, liderada pelo prefeito Eduardo Paes. Enfim, o que vocês reivindicam, o que leva a essa paralisação desses 3 dias aí, aqui na atenção primária no Rio de Janeiro, Pedro? Obrigado, Anderson. Eu vou primeiro contar um pouquinho o histórico do que está se desenvolvendo, né? Na verdade, desde o início da gestão do Eduardo Paes, né, quando ele voltou ao governo em 2021, os profissionais da atenção primária estavam muito dispersos, né? Depois das mudanças na lei trabalhista, o sindicato se enfraqueceu muito em termos de financiamento e os profissionais estavam muito afastados da cobertura do sindicato. Então, no primeiro mandato, a gente, apesar de ter muita insatisfação, a gente não tinha muito um poder de articulação para poder levantar as nossas pautas perante ao poder público, em especial a prefeitura, representada pelo Eduardo Paes, mas principalmente, no nosso caso, pelo secretário de Saúde, Daniel Sorante. E aí, diante de vários episódios de assédio, problemas estruturais e etc., mais ou menos no final de 2024, depois de um episódio envolvendo o CISREG que aconteceu, a categoria, mesmo sem estar organizada ainda com o sindicato, conseguiu formar grupos no WhatsApp, juntar profissionais suficientes para ir se organizando, conseguir se aproximar do sindicato, e finalmente, no ano passado, a gente, de fato, conseguiu se organizar, estruturar, né, um documento com pautas e exigências e iniciar o dissídio de greve, né, através do sindicato. E um pouquinho mais na frente, no ano passado, diversos profissionais da atenção primária participaram da chapa do Sindicato dos Médicos aqui do Rio de Janeiro, que foi eleita em setembro do ano passado. Com isso, a gente deu um salto naquilo que a gente consegue fazer em termos de pressão, né? Muito porque, pela precarização do nosso vínculo, né, nós todos somos profissionais terceirizados, somos CLT, não somos estatutários. Essa foi a forma de organização do serviço que a gestão Eduardo Paes, desde lá dos seus primeiros mandatos, instituiu na atenção primária e vem tentando instituir, na verdade, em toda a Secretaria de Saúde. Há muito medo na categoria, né? Porque a qualquer dia, se você se manifestar, no dia seguinte você pode ser demitido, né? Então, a capacidade de articulação ficava muito limitada por conta desse poder de dissuasão que a prefeitura tinha. Com a entrada de membros da atenção primária no sindicato e, consequentemente, com a estabilidade sindical que a gente recebeu, muitos de nós começamos a poder botar a cara a tapa, né? Em especial, confrontando os gestores e conseguindo publicar vídeos na internet denunciando a situação da saúde pública, né? Atualmente, a gente tem um cenário onde os profissionais de saúde, não só os médicos, todos os profissionais de saúde da atenção primária, já tem mais de 30% de defasagem salarial, a gente não tem reajuste
desde 2021, né? Então, a gente acumula um pouquinho mais de 30% de defasagem salarial. A gente tem uma parcela da nossa remuneração, que é uma parcela variável, que a gente recebe quando atinge determinados indicadores de saúde, que não é paga desde 2023, ou seja, a gente já está caminhando aí para 3 anos de atraso, não foi paga as parcelas de 2023, de 2024, de 2025, e a gente entrando agora em 2026 também sem o pagamento. E uma fragilidade de vínculo que é muito grande por meio da terceirização, né? A atenção primária, ela depende muito do que a gente chama de longitudinalidade, ou seja, os estudos já mostraram que a continuidade do profissional ao longo do tempo naquela mesma clínica, naquela mesma equipe, naquele mesmo território, melhora os desfechos de saúde, né? Porque aquele profissional passa a conhecer aquele território, as vulnerabilidades daquele território, as pessoas, os seres humanos, né? Os pacientes passam a ser não só pacientes que chegam lá dentro do nosso consultório, mas pessoas que a gente conhece a família, a história, enfim. E isso já foi comprovado que melhora todos os desfechos de saúde, né? Então, é preciso que a gente crie um vínculo que favoreça a longitudinalidade, né? A permanência daquele profissional a longo prazo na mesma equipe, no mesmo território. E é o que a gente não vê hoje em dia, né? E para piorar tudo isso, no momento que a gente conseguiu começar a exercer alguma pressão institucional, política, na Secretaria de Saúde, as retaliações vieram de forma muito forte, né? Ano passado a gente teve algumas paralisações como essa, a gente começou com paralisações de um dia, depois fomos para paralisações de 3 dias. Paramos a paralisação quando a prefeitura apresentou uma proposta muito aquém do que a gente estava pedindo, mas de boa fé a gente decidiu parar as paralisações. Eles tinham prometido o pagamento dessas variáveis que estão atrasadas até dia 31 de dezembro do ano passado e não pagaram, né? A gente ficou 3 meses sem mobilização. Isso tudo está consignado em ata, foram reuniões oficiais lá na Secretaria de Saúde. Os compromissos não foram cumpridos. Então, em janeiro desse ano, a gente decidiu se reorganizar e voltar ao movimento de paralisações para, mais uma vez, conseguir pressionar de alguma forma o poder público a cumprir aquilo que eles mesmos prometeram, né? Uhum. Então, a gente começou com essa paralisação de 10 dias, que aconteceu agora no início de fevereiro. Depois disso, a gente teve uma nova reunião com a Secretaria de Saúde, que falou que não vai cumprir nenhum daqueles pontos que ela prometeu ano passado, disse que não vai reajustar o salário, disse que não vai fazer o pagamento das V3 e não fazer nenhuma mudança estrutural daquelas que a gente vinha solicitando. E aí agora a gente vem com mais 3 dias de paralisação, amanhã a gente tem uma assembleia, hoje a gente tem uma audiência de conciliação no dissídio de greve às 2 horas lá no TRT, e a gente vai ter um ato em frente ao TRT no momento do acontecimento dessa audiência. E as perspectivas são dessa Assembleia de amanhã de, eventualmente, uma paralisação indefinida e mais prolongada ser votada pela categoria diante da total ausência de manifestação e de cumprimento de compromissos do poder público municipal. Uma greve na saúde primária aqui no Rio de Janeiro vai ser votada nessa assembleia que vai acontecer no dia de amanhã, após esses 3 dias de paralisação. A gente tem acompanhado já há muito tempo, viu, Pedro, aqui no programa, essa mobilização dos profissionais da saúde aqui no Rio de Janeiro, não só da atenção primária, mas também e o caso é muito grave, porque além desse quadro de precarização, que é importante deixar claro aqui, isso não está restrito à saúde, a todos os setores da sociedade brasileira, do trabalho, essa precarização vem avançando no Brasil, isso é absolutamente trágico, especialmente no serviço público. Mas, enfim, o fato é que, para além das condições que vocês têm de salariais, esses 30% de reajuste que vocês têm, essas defasagens de 30% salarial que vocês reivindicam, há problemas também, como eu citei ainda há pouco, de falta de remédios nas clínicas da família. É isso mesmo, Pedro? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, das condições de trabalho propriamente nas clínicas da família, com a falta de medicamentos básicos. A situação é muito grave, assim, né? O que aconteceu com as medicações é importante que a população e as pessoas saibam
o que a prefeitura fez, né? E foi feito de caso pensado. Depois que o presidente Lula foi eleito, né, a gente teve a volta do programa Farmácia Popular, que é um programa do governo federal que, em convênio com farmácias, distribui de graça uma série de medicações, né? Entre elas, medicações para o tratamento de hipertensão, de diabetes, de asma e outras condições. O que a Secretaria de Saúde decidiu fazer a partir da volta do programa Farmácia Popular? A Secretaria de Saúde decidiu parar de comprar os medicamentos que são oferecidos no programa Farmácia Popular. Então, os medicamentos para hipertensão, para diabetes, para as doenças mais comuns. Opa, Pedro, tivemos aqui um probleminha com o seu áudio. Não sei se você me escuta. Vamos ver. Pedro, a gente está com um ruído muito grande no teu microfone. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar sair. Vou te pedir para você sair da live e retornar para ver se a gente consegue resolver esse problema aqui do teu microfone. Vocês viram aí um ruído ao fundo no microfone do Pedro, a voz dele ficou inviabilizada. Só o ruído que a gente tinha ali no microfone dele. Vamos ver se a gente consegue restabelecer esse contato aqui com o Pedro. Ele acabou de sair aqui da live, vai retornar aqui para a transmissão para a gente continuar essa entrevista falando sobre a situação grave da atenção primária aqui no Rio de Janeiro, as clínicas da família sem remédios. Eu vou até dar um depoimento pessoal, aproveitar esse momento. Eu sou usuário do SUS, eu faço um tratamento, inclusive, de hipertensão, e eu não tenho acesso aos remédios nas clínicas da família. Eu mesmo tenho de recorrer à farmácia popular para conseguir esses remédios para hipertensão, porque as clínicas da família não mais oferecem medicamentos básicos. Parece que nem dipirona tem nas clínicas da família atualmente. Vou colocar aqui o Pedro novamente. Você me escuta, Pedro? Você me escuta bem? Sim, vocês conseguem me escutar? Ouço, agora sim, o ruído já deixou de acontecer. Você dizia que as clínicas da família, aliás, a Secretaria Municipal de Saúde deixou de oferecer às clínicas da família esses medicamentos que são colocados pelo programa Farmácia Popular, não é isso? Isso. E aí, qual que é o problema prático disso, né? Nem todos os bairros do Rio de Janeiro têm farmácias conveniadas ao programa Farmácia Popular, né? Então, você já cria um dificultador muito grande de acesso à medicação para a população mais vulnerável do Rio de Janeiro. E, além disso, as farmácias conveniadas, a gente sabe que elas exigem um excesso de burocracia para a liberação dessas medicações. Nas farmácias das clínicas, muitas vezes a gente liberava a medicação para algum parente de um paciente acamado, de um idoso, de uma pessoa que não conseguia se locomover até a clínica. Na farmácia popular, por exemplo, para essas pessoas poderem pegar medicações para os seus parentes, elas precisam de uma procuração com firma reconhecida. E a gente sabe que, dentro do contexto da população mais carente do Rio de Janeiro, essa não é uma exigência cabível. Muitas vezes eles nem têm firma, enfim, não têm dinheiro para pagar o reconhecimento de firma num cartório. O fato de não ter uma farmácia no bairro já impossibilita o acesso. Essas outras demandas burocráticas inviabilizam completamente o acesso dessa população à medicação. Então, hoje em dia, no momento atual, a população do Rio de Janeiro está jogada à própria sorte em termos de medicação. E medicações básicas. Nas clínicas falta, desde esses remédios que eu já falei, que são cobertos pelo programa Farmácia Popular, como também remédios que não são cobertos por esse programa. Antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios. É uma situação muito crítica, a ponto de, no momento atual, a gente não conseguir tratar uma uretrite na clínica da família, porque a gente precisa de um antibiótico específico que está em falta há meses. Então, a gente depende do paciente comprar a medicação para ser aplicada na nossa clínica. E aí a gente sabe que nem sempre isso vai acontecer e é uma irresponsabilidade sanitária gigantesca, porque são doenças sexualmente transmissíveis que a gente diagnostica, mas não consegue tratar, e a população acaba sofrendo com isso. Além disso, desculpa, Anderson. Não, fica à vontade, por favor, pode continuar. Questões estruturais nas clínicas funcionando sem água, sem eletricidade, sem internet, e a gestão obrigando os profissionais a trabalharem em situações insalubres, né? Quando a gente está falando de um estabelecimento de saúde, esse estabelecimento de saúde tem que ter mínimas condições para estar funcionando, né? Então, assim, por exemplo, funcionar sem água, que é uma coisa que acontece de forma corriqueira na realidade do Rio de Janeiro,
é um absurdo, né? A gente precisa ter água para lavar a mão, para fazer curativos, enfim. E os profissionais são obrigados, de certa forma, pela gestão e pressionados a trabalhar, mesmo na ausência desses recursos básicos, por conta da precariedade do nosso vínculo e do medo que essa gestão sempre tenta passar para o profissional da ponta, né? E aí eu falo, mais uma vez, não só dos médicos. Na verdade, os médicos talvez sejam mais privilegiados nessa hierarquia, entre aspas, para a gestão, né? Então, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais de saúde bucal, agentes comunitários de saúde, esses estão mais expostos ainda, e é importante dizer que esse movimento dos médicos é um movimento que tem várias reivindicações que incluem todos esses outros profissionais, porque a gente entende que a atenção primária forte é uma atenção primária onde todos os profissionais são valorizados e cada um faz sua parte para entregar um trabalho de excelência para a população. Estava até dando meu depoimento pessoal aqui, o Pedro, quando você estava refazendo a conexão. Eu sou usuário do SUS, eu sou paciente de clínica da família, faço tratamento de hipertensão e não tenho acesso aos remédios para hipertensão nas clínicas da família. Tenho que recorrer às farmácias populares para conseguir o medicamento para o tratamento, os medicamentos. Você citou essa situação estrutural, de infraestrutura das clínicas, falta de internet. É costumeiro eu chegar na clínica da família para um atendimento e a profissional, a médica da família que vai me atender, dizer, olha, nesse momento a gente está sem sistema e eu não vou poder fazer, eu pedi aqui, fazer o pedido no CIGEG, fazer o pedido de... Enfim, vou colocar aqui, vou anotar, e quando voltar a internet aqui, eu coloco e você vem aqui buscar depois a receita, ou vem buscar o pedido, enfim. Isso é muito comum acontecer, lamentavelmente o quadro é muito precário. Agora, parece que você citou o Daniel Soranza, o secretário municipal de saúde, ele que é braço direito do prefeito Eduardo Paes, o Daniel Soranza ele chegou a chamar vocês, médicos que se mobilizam contra esse escárnio que é feito na atenção primária do Rio de Janeiro, ele chegou a chamar vocês de idiotas. É isso mesmo, Pedro? É isso mesmo. Infelizmente, no nosso último ato, que foi em frente à prefeitura, o secretário de saúde se sentiu no direito de tirar uma foto lá de cima do gabinete dele e postar um story no Instagram falando que nós éramos um bando de idiotas sem empatia e querendo imputar a gente uma falta de sensibilidade, porque o ato foi no dia seguinte a uma grande chuva que ocorreu no Rio de Janeiro, né? Mas esse ato já tinha sido marcado desde o final de janeiro, né? Ele tentou fazer uma imputação falsa de que a gente estaria paralisando depois de uma chuva muito grande, que isso seria proposital, assim. E ele acabou apagando o story depois de muita pressão da categoria e da população. Ninguém achou razoável ele fazer isso. E o pior é que o Daniel Sorange fala isso em público e fala muito pior entre quatro paredes, né? Todos os encontros que a gente teve com ele foram muito difíceis. O Daniel tem uma postura muito agressiva com os trabalhadores. E eu acho que seria, até politicamente, muito mais inteligente da parte dele que ele construísse alguma forma de diálogo, mesmo que ele não entregasse nada, né? Ele construísse uma forma de diálogo, mas ele se sente tão seguro no lugar que ele está, que ele deliberadamente ataca os profissionais de saúde, ataca os membros do sindicato e, no fim do dia, ataca a população do Rio de Janeiro, né? Porque o trabalho que a gente faz é o trabalho que garante a saúde. 70% do trabalho do SUS é feito na atenção primária, a gente é a porta de entrada do SUS. Então, valorizar a atenção primária é valorizar o SUS. E é muito triste, porque o Daniel Sorange era um quadro técnico, né? Ele, antes de virar político, né, antes de entrar na Secretaria de Saúde, lá em 2011, 2012, ele era um cara técnico, que veio da atenção primária e tinha uma equipe técnica. Só que, ao longo do tempo, ele deixou de ser um profissional técnico, se tornou um político expressivo, e a política tomou conta dele totalmente. Hoje em dia, o discurso técnico dele se perdeu totalmente. Existem notícias e denúncias que até dentro da secretaria muitas brigas vêm acontecendo, porque uma parte expressiva do corpo técnico da Secretaria de Saúde são pessoas muito competentes, mas o secretário de Saúde, como líder e o poder decisório final lá dentro da secretaria, acaba passando por cima de decisões técnicas e de tomadas de decisão que seriam melhores
para a saúde como um todo, em nome de um projeto político que a gente está vendo aí se degringolar ao longo desse ano, que é a luta pelo governo do Estado, pelo Eduardo Paes, e provavelmente Daniel Soares também como secretário de Saúde do Estado, caso o Eduardo Paes venha a ganhar essa eleição. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas que ele vai carregar o Daniel Soares para a Secretaria Estadual de Saúde, caso venha a ser eleito governador aqui do Rio de Janeiro. Pedro, então hoje ato em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, ao TRT, lá na Rua da Imprensa, no Rio de Janeiro, diante dessa audiência que vai ser realizada com vocês, profissionais da Atenção Básica de Saúde aqui do Rio de Janeiro. A partir de que horas o ato hoje? O ato começa 1 hora, porque a audiência está marcada para 2 horas, né? Então a gente quer fazer um barulho ali antes da audiência. Quando der o horário, alguns representantes do sindicato vão subir para participar da audiência e o resto da categoria vai ficar ali embaixo para exercer algum tipo de pressão e demonstrar que a categoria precisa da atenção da Justiça do Trabalho também, dado que durante o processo a prefeitura diversas vezes faltou com seus compromissos, inclusive fazendo com que essa reunião de conciliação perca um pouco o propósito. Eles sempre vão lá, prometem alguma coisa, não cumprem e acabam fazendo a categoria perder o tempo e a nossa própria justiça perder seu tempo com promessas vazias. Ato hoje em frente ao TRT ali no centro do Rio de Janeiro e amanhã a Assembleia dos Profissionais da Saúde da Atenção Primária aqui no Rio de Janeiro. O horário onde vai ser realizada essa Assembleia, Pedro? Essa Assembleia vai ser realizada no auditório do Sindicato dos Bancários. A primeira chamada é 9 horas, a segunda chamada 10 horas, e a gente convoca toda a categoria a se apresentar a essa Assembleia. É importante que a gente tenha um quórum grande para ter uma representatividade importante, pois amanhã a gente vai tomar decisões difíceis e é importante que a categoria participe ativamente desse processo decisório para que a gente tenha uma representatividade legal e democrática dentro das nossas decisões. Os sindicatos bancários ficam no centro do Rio de Janeiro, não é isso? Na Avenida Presidente Vargas. Exatamente, na Avenida Presidente Vargas. Agora me escapa o número exatamente. Número 502, Avenida Presidente Vargas, número 502, é onde fica o sindicato, sede dos sindicatos bancários, onde vai acontecer amanhã, a partir das 14 horas. Não, a partir das 9 horas em primeira chamada e 10 horas em segunda chamada. 14 horas é a audiência hoje. Isso, é a audiência hoje, amanhã, a partir das 9 da manhã, a Assembleia dos profissionais de saúde aqui da Atenção Primária do Rio de Janeiro, que vão decidir se seguem nessa paralisação, se ampliam ela para uma greve da categoria diante dessa situação grave que a saúde aqui do Rio de Janeiro enfrenta por conta da falta de responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro com os profissionais de educação e com os profissionais de saúde, com os usuários do SUS aqui no Rio de Janeiro. Lamentável o que acontece. Nossa solidariedade, a gente continua aqui atentos, acompanhando a mobilização de vocês, Pedro, do Sindicato dos Médicos aqui do Rio de Janeiro, tendo novidades sobre essa audiência que vocês terão hoje, amanhã também a Assembleia. Você pode voltar aqui, nos informar, a gente traz aqui, voltamos a conversar no nosso programa, vamos acompanhar muito de perto essa mobilização dos profissionais de saúde aqui do Rio de Janeiro. Na atenção básica, a situação é muito grave, a gente precisa de mobilização de toda a sociedade, porque, acima de tudo, o que está em jogo é o interesse da população aqui do Rio de Janeiro, que precisa dos serviços públicos no nosso estado, especialmente da atenção primária da saúde. Obrigado, viu, Pedro? Boa sorte para vocês nessa mobilização, um bom ato hoje lá em frente ao TRT, que essa audiência resolva esse drama que está colocado e amanhã que a Assembleia aí traga boas notícias. Obrigado pela tua presença e seguimos na luta, viu? Obrigado, Anderson. Obrigado ao canal aí por abrir esse espaço para a gente. E eu queria agradecer também à população do Rio de Janeiro, que vem sendo extremamente empática com o nosso movimento. A gente sempre tem o medo de fazer uma paralisação que envolve um serviço essencial, que no fim do dia prejudica um pouco a população mesmo, mas a população tem entendido que essa movimentação é em prol do SUS e é em prol do cuidado deles mesmos no final do dia, e tem nos apoiado e dado demonstrações de carinho nas unidades e nos atos que a gente tem feito, e isso tem dado muito combustível para a categoria continuar nessa luta, apesar
das perseguições e das retaliações que a Secretaria de Saúde tem feito. Muito obrigado novamente e até uma próxima. Eu que agradeço, Pedro. Um grande abraço para você e até a próxima. Conversamos aqui com Pedro Varjão. Pedro Varjão, que é médico de família e de comunidade e diretor de comunicação social do Sindicato dos Médicos aqui do Rio de Janeiro, SINMED RJ, falando sobre esse cenário precário da saúde básica, do atendimento primário da saúde aqui no Rio de Janeiro, a atenção primária que está deixada de lado pelo prefeito Eduardo Paes, pelo secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, enfim. A gente precisa se mobilizar diante dessa ingerência que a gente tem aqui no Rio de Janeiro em relação à nossa saúde. É muito grave a situação dos profissionais da atenção primária, eu vivo isso na pele, mais uma vez, eu sou usuário do SUS, eu faço acompanhamento da clínica da família, enfim. É até difícil, muitas vezes, você conseguir uma consulta na clínica da família, às vezes, por falta de médico. Você demora 1, 2 meses para conseguir uma consulta na clínica da família, uma atenção básica, onde você deveria conseguir um atendimento de cara, né, para que, a partir dali, você fosse direcionado para os especialistas, né, para tratar dos mais diversos as mais diversas questões relacionadas à saúde, enfim, mas muitas vezes você demora meses para conseguir um atendimento na clínica da família. É muito grave a situação e a gente vai continuar acompanhando essa mobilização aqui no nosso programa.